Fala, minha turma querida, e aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo em ordem? Bom, hoje a gente fecha aí a nossa última aula, certo? Desse conteúdo, desse módulo. Foi um módulo bastante interessante que eu trouxe para vocês aí, além da minha opinião, eu trouxe para vocês bastante vídeos extras, tá? Conteúdos por fora aí, porque eu acho importante, principalmente quando a gente fala de legislação, a gente ouvir a opinião de advogados, escritórios de advocacia. Então, se a gente tem essa possibilidade de trazer mais opiniões embasadas, né, eu trouxe para vocês aí, para dar mais conteúdo para vocês. Bem, hoje a gente volta para o quadro, tá, para fechar o módulo com um assunto que é interessantíssimo, a diferença entre o direito público e o direito privado. É importante que a gente entenda essa diferença, tá? Por quê? Principalmente para quem vai fazer concurso público, quem pensa em fazer concurso público, ou então até mesmo que você não esteja pensando, mas que lá na frente você utiliza a sua formação para fazer um concurso público, o fato de você ser técnico em administração para fazer um concurso público, é importante que você entenda, tá? Até para você entender o que o edital do concurso está te pedindo quando a gente fala em direito público e direito privado. Certo? Bem, o que significa? O direito, de maneira geral, é um só, certo? Só que ele é subdividido em algumas áreas. E às vezes a gente acha assim, a única área que importa para mim é a de legislação trabalhista. Tá? Dentro da administração, o que importa é a legislação trabalhista. Não é bem assim, tá? O direito é subdividido em algumas áreas. Para quê? Para facilitar o estudo, para facilitar o entendimento do juiz, tá? Para facilitar os advogados de trabalharem, saber em que área se encaixa cada tipo de problema. Então, nessas subdivisões, parte do princípio do que é público e do que é privado. E aí a gente vai entender um pouquinho dessa diferença, tá? Para no final chegar na importância desse entendimento. O direito público, ele parte de uma hierarquia do Estado. O que isso significa? Que o Estado tem poder. O Estado está acima do particular. Então, o Estado está acima de mim, está acima de você. Mais ou menos como o Estado manda, a gente obedece, certo? Ele coloca as ordens, ele determina, e o nosso papel é obedecer o Estado. Então, de maneira simples, tá? Parte desse princípio o direito público, que o Estado tem essa hierarquia. E por que o Estado tem essa hierarquia? Pelo que chama-se o bem da coletividade. Eu não sei se você já ouviu uma frase, mas os interesses coletivos estão sempre acima dos interesses particulares, certo? O bem da maioria. O que isso significa? Tá? Que o Estado tem por obrigação, tá, que cuidar da coletividade. Então ele cria direitos que visem o bem dessa coletividade, ok? O bem da sociedade de maneira geral. Então ele impõe regras, tá, que nós chamamos de leis ou normas, tá? Às vezes em algum concurso, enfim, alguma questão que você pega na internet, em vez de leis imperativas, você vai vir escrito assim, normas, tá? Então, as normas, as leis são imperativas ou cogentes. O que isso significa? Normas cogentes ou leis imperativas significa que são obrigatórias, tá? Não tem poder de discussão. O Estado manda e acabou, é aquilo dali, certo? Você não pode simplesmente falar assim, não, isso não serve para mim. Eu não quero isso não, Estado. Você está mandando aí, você criou essa lei, mas essa lei eu não quero para mim. Não, você não tem essa possibilidade. Você precisa cumprir o que o Estado mandou. Então a gente diz que dentro do direito público, o ser humano, o cidadão, ele não tem autonomia de vontade. Ele não pode simplesmente falar assim, não quero essa lei para mim, certo? E aí eu vou te dar um exemplo. Aqui eu coloquei, por exemplo, depois a gente chega no direito administrativo. O direito penal é um direito público. Por que é um direito público? Porque o Estado determina com a hierarquia dele, ele fala assim, matar é crime. Acabou, filho.
Matar é crime. Roubar os outros é crime. Então, ele colocou aquilo como lei, ele colocou essa lei pelo bem da coletividade. Essa é uma lei imperativa. Não importa se você concorda ou não. Às vezes você está assim, pô, eu discordo. Eu queria matar alguém e não ser preso. Não importa. Você discorda ou não discorda, o problema é seu. A lei existe e ela precisa ser cumprida. Você não tem autonomia de vontade quando a lei é uma lei pública, quando a gente está dentro do direito público, certo? Então, direito público, tá? Vem aí, é o ramo do direito que demonstra a hierarquia do Estado. Por que essa hierarquia do Estado? Por quê? Porque o Estado pensa no bem do coletivo. Então, não importa os interesses e as opiniões individuais, se você concorda ou não concorda com as leis. As leis que o Estado cria no direito público, elas são imperativas, elas são obrigatórias, elas mandam e a gente obedece. Tá? Nós não temos autonomia de vontade de saber se você quer ou não aquilo para você. Ok? E aí um grande exemplo disso é o direito penal, certo? Você não importa se você concorda ou não concorda. Você está abaixo do Estado, você tem que cumprir. Bem, aí vem o direito privado. O direito privado, tá? Ele, diferente do direito público, que o Estado tem a hierarquia, o direito privado ele fala sobre igualdade, tá? O que isso significa? Que ninguém está acima de ninguém no direito privado. O direito privado ele é baseado em acordos, ok? Quando você vai comprar um produto, você tecnicamente está fazendo um acordo com quem está te vendendo. Vocês definem o preço, certo? Definem as condições de pagamento, assinam um contrato e beleza. Então, o direito privado, ele pensa nessa igualdade, tá? Ele pensa que podem ser feitos acordos. Ele pode ser, ao invés de pensar no bem coletivo, ele pode pensar no bem individual, no bem particular. Um exemplo, você entra para comprar uma televisão e para você prefere parcelar em 10 vezes. Você pode, você negocia com a loja e a loja pode te vender em 10 vezes. Aí entrou um outro carinha, logo depois de você, para comprar a mesma televisão. Só que ele quer comprar no particular, ele quer comprar à vista. E aí ele paga à vista. Ele tem o direito de negociar o melhor para ele, certo? Então, o direito privado, ele parte da igualdade. Essa igualdade vai ser mantida por acordos entre as partes envolvidas na negociação. Aqui não tem acordo no direito público. No direito público, o Estado manda, você obedece. No direito privado, você faz acordos entre as partes, tá? Então, preza pela igualdade. Todo mundo está em pé de igualdade dentro do acordo. Pode ser personalizado. Você pode fazer acordos que sejam bons para você, tá? E outra pessoa vai fazer um acordo que seja bom para ela, tá? Não precisa ser o mesmo acordo. Normas dispositivas, tá? Porque são normas que não são obrigatórias. É o que a gente estava falando sobre o acordo. Elas podem ser acordadas, ok? Só que esses acordos, tá? Essas normas dispositivas, elas têm liberdade com limites. O que isso significa? Ah, professor, você está falando sobre o acordo, tá? Está falando que pode ser acordado. Beleza, pode. Só que precisa ter limites. Por exemplo, tá? O direito trabalhista é um direito privado. Por quê? Porque você, funcionário, está fazendo um acordo com a empresa, tá? Então vocês sentam e falam assim, olha, vamos acordar aqui. O tempo de trabalho seu é esse, você vai receber o salário X, aí você fala assim, pô, mas eu queria vale transporte. Tudo bem, então você vai ter o vale transporte. Ah, mas tem direito à alimentação? Quantas horas de almoço? Então você fechou um acordo com a empresa, certo? Beleza, legal. Só que imagina assim,
a empresa vira e fala assim, ó, você vai trabalhar 60 horas por semana. Você vai trabalhar 6 dias por semana, 10 horas por dia. Aí você vai ficar como? Você vai ter que acabar aceitando porque você precisa do dinheiro. Então, mesmo que se tenha liberdade de acordo, é preciso que tenha limites. Por quê? Porque tem partes, que o direito diz que são partes que têm vulnerabilidade. O que isso significa? Que são vulneráveis. Então, as empresas, por exemplo, diante dos funcionários, os funcionários têm vulnerabilidade, eles são vulneráveis, eles precisam do trabalho. Então, é preciso que exista um limite nesse acordo. Como assim um limite nesse acordo? Tá? Todo mundo tem o direito de fazer um acordo com a empresa para ganhar quanto quiser. Só que a empresa não pode pagar menos que o salário mínimo. Você pode acordar com a sua empresa, trabalhar quantas horas quiser por semana, mas tem um limite, 44 horas semanais, certo? Então vai ter gente que vai trabalhar 30, vai ter gente que vai trabalhar 36, vai ter gente que vai trabalhar 40, vai ter gente que vai trabalhar 44. Pode trabalhar 50? Não. Certo? Então, são colocados, o Estado coloca alguns limites dentro do direito privado. Para quê? Porque esses acordos não gerem ali algo que passe por cima da vulnerabilidade de nenhuma das partes. Ok? É a mesma coisa no direito do consumidor. A gente estava falando sobre você entrar na loja e comprar a televisão e quantas vezes você fazer um acordo com a loja para pagar em quantas vezes você achar melhor, certo? Legal. Só que tem o direito do consumidor também, porque o consumidor é vulnerável diante da empresa que o está vendendo. Então, o direito do consumidor impõe limites para a empresa, limite de preço, limite de condição, limites na propaganda, para não ser uma propaganda enganosa, certo? Então, vamos lá. Só para relembrar, para a gente fechar. Direito público, hierarquia do Estado, o Estado manda, a gente obedece, pensando sempre no bem da coletividade e no bem em geral. As leis são imperativas, as normas são cogentes. O que isso significa? Que não tem discussão, é aquilo, pronto e acabou, você concordando ou não. Você não tem autonomia de vontade, você não pode simplesmente falar assim, eu não quero essa lei para mim não. Não, você tem que cumprir a lei que o Estado pré-determinou, certo? Ramos do direito público, né? Tem vários, eu citei 2 só. O direito penal e o direito administrativo. Direito administrativo, prestem atenção no detalhe. Às vezes vai vir assim no edital de um concurso, direito administrativo. Aí você pensa assim, fiz técnica em administração, sei tudo. Não. O direito administrativo é do ramo do setor público, tá? O que é que estuda o direito administrativo? Principalmente as questões burocráticas do setor público. E isso aí muitas vezes a gente não vê dentro de faculdade de administração, dentro de curso técnico de administração. Por quê? Porque a administração parte do princípio, a faculdade, o curso técnico de administração empresarial. E o direito empresarial é privado. Tá? Então o direito administrativo você dificilmente vai ver dentro de um curso técnico de administração, dentro de uma faculdade de administração, certo? Por quê? Porque ele faz parte do direito público, ok? Então são burocracias, documentações, relações trabalhistas dentro do setor público, certo? Direito privado, igualdade entre as partes, ninguém tem hierarquia, personalizar, você pode buscar na lei o acordo que for melhor para você, certo? Não precisa pensar na coletividade. As normas são dispositivas, o que isso significa? Que elas podem ser acordadas, debatidas, discutidas, mas sempre que tenham limites, porque limites, para quem estiver acima do outro, não explore, não passe por cima da vulnerabilidade do outro. Setores do direito privado, tem alguns outros também, eu citei só 2, direito trabalhista, você pode negociar o seu contrato de trabalho dentro dos limites, tá? E o direito do consumidor, porque você pode também negociar a sua compra e venda também dentro dos limites. Bom, fechamos, tá? Espero que tenha ficado claro para vocês. Fechamos esse módulo. Grande abraço. Tchau, tchau.